A noite deveria ser uma celebração. O salão de baile brilhava com lustres dourados. O piso de mármore polido refletia as taças de champanhe tilintando nas mãos da elite nova-iorquina. Todos estavam vestidos com seus melhores vestidos smokings, reunidos para homenagear o sucesso da Grant Financial, o império construído pelo poderoso CEO Alexander Grant. Ao seu lado estava sua esposa, Olivia Bennet, de 30 anos, radiante, mas exausta, com a mão delicadamente pousada sobre sua pequena, mas notável, barriga de grávida. Ela viera naquela noite, apesar da gravidez, determinada a apoiar o marido, acreditando que aquela noite marcaria o futuro orgulhoso de sua crescente família. Mas o destino havia preparado uma reviravolta cruel. Quando Alexander subiu ao palco, com as câmeras piscando e os aplausos preenchendo o ar, Olivia sorriu com orgulho silencioso. Ela pensou que ele agradeceria a ela, sua esposa leal, a mulher que carregava seu filho. Em vez disso, ele estendeu a mão, não para dela, mas para de outra mulher. A sala engasgou quando Alexander puxou uma morena deslumbrante para o palco. Madison Clark, sua jovem e ambiciosa gerente de relações públicas, sorriu como uma rainha ascendendo ao trono. Esta mulher, anunciou Alexander corajosamente, com a voz retumbante, é a razão por trás do mais recente triunfo da minha empresa. Ela é a parceira que escolhi para estar ao meu lado, não apenas nos negócios, mas na vida. Os aplausos congelaram. Um murmúrio percorreu a sala como um vento gelado. O sorriso de Olivia se despedaçou. Seu coração batia forte. Cada batida mais forte que o tilintar dos copos, mais forte que os sussurros de traição que ecoavam ao seu redor. Ela agarrou a barriga instintivamente, como se protegesse a vida interior da humilhação que queimava sua alma. Madison se inclinou para Alexander, sua mão bem cuidada deslizando sobre seu peito. A visão de Olivia turvou. Ela queria gritar para exigir uma explicação, mas sua garganta travou. Ela só conseguia ficar ali, tremendo, o rosto sem cor, enquanto a multidão a observava, julgando, sussurrando. Não é a esposa dele, sussurrou uma mulher alta o suficiente para Olivia ouvir. Ela está grávida, meu Deus, respondeu outra, balançando a cabeça. Lágrimas brotaram, mas Olivia se recusou a deixá-las cair diante daquelas pessoas. Com toda a força que lhe restava, forçou-se a se virar, os saltos batendo no chão de mármore enquanto saía do salão. Cada passo parecia facas perfurando seu peito. Atrás dela, Alexander não a chamou pelo nome. Ele nem olhou em sua direção. Seu braço permaneceu firmemente em volta de Madison. Lá fora, as luzes da cidade se turvavam através de suas lágrimas. Sua respiração saía em arquejos curtos enquanto ela tentava se equilibrar contra o ar frio da noite. A fachada glamourosa de sua vida havia desmoronado em um único momento. Ela não fora apenas traída. Ela fora apagada, descartada como se não fosse nada. Olivia apertou a mão contra a barriga. Não vou deixar que ele nos destrua, sussurrou ela, trêmula. Sua voz falhou, mas a determinação brilhou em seus olhos. Em algum lugar bem no fundo, algo mais forte que a dor começou a crescer. Porque naquele exato momento, Olivia decidiu que desapareceria do mundo de Alexander para sempre. E quando ele viesse procurá-la, nunca a encontraria. Olivia Bennet nunca imaginou que sua vida viraria manchete de tabloide. Para o mundo exterior, ela era a elegante esposa de Alexander Grant, o CEO mais comentado de Wall Street. Mas, por trás de portas fechadas, ela ainda era a mesma garota que cresceu em uma pequena cidade de Ohio, criada por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos apenas para ter comida na mesa. Olivia aprendeu cedo o valor do sacrifício, da humildade e de manter a dignidade, mesmo quando o mundo tentava tirá-la. Aos 30 anos, ela não era uma socialite ou uma mulher ávida por holofotes. Ela era designer de interiores, apaixonada por criar espaços acolhedores e significativos onde as famílias pudessem se sentir seguras. Seu trabalho não era glamouroso, mas era real. Cada cadeira que ela escolhia, cada paleta de cores que ela criava contava uma história sobre pertencimento. Era tudo o que ela sempre quis, uma família própria, uma casa cheia de amor, não apenas móveis caros e paredes de grife. Quando ela conheceu Alexander, ele parecia a resposta para todas as preces silenciosas. Ele era mais velho, confiante e bem-sucedido. Ele a arrebatou para um romance arrebatador, repleto de rosas, jantares em terraços e promessas sussurradas sob o horizonte de Nova York. Para uma garota que passará a vida lutando, a atenção dele parecia um milagre. Ele lhe disse que ela era sua musa, sua razão para acreditar no amor novamente. Ela confiava nele completamente, mesmo quando os amigos alertavam de que um homem como Alexander amava o poder mais do que as pessoas.
Nos primeiros anos de casamento, Olivia lutou muito para ser a esposa perfeita. Aprendeu a se impor em galas beneficentes, a sorrir para fotógrafos, a esconder o cansaço quando colunistas de fofocas criticavam suas roupas. Ainda assim, ela se apegava ao sonho de que o casamento deles era mais do que aparências. E quando descobriu que estava grávida, pensou que seria o ponto de virada, o momento em que Alexander amoleceria, o momento em que finalmente construiriam a família que ela tanto desejava. Mas a gravidez não foi fácil. Havia noites de náuseas, manhãs de tontura e tardes tranquilas em que ela se sentava sozinha na cobertura, com o marido ocupado demais no trabalho. Ele raramente perguntava como ela estava se sentindo. Em vez disso, ele se afogou em reuniões, fusões e ligações noturnas que a faziam se perguntar se os negócios eram a única coisa que o mantinha afastado. Olivia disse a si mesma que era temporário, que Alexander mudaria de ideia assim que tivesse o filho. Ela mesma pintou o quarto do bebê, preenchendo com tons suaves de amarelo e estrelas delicadas no teto. Cada pincelada era uma prece por um futuro feliz. Ela até mantinha um pequeno diário, escrevendo cartas para o bebê que ainda não havia nascido sobre a vida que compartilhariam, as histórias de ninar, as risadas, as alegrias simples que nunca teve na infância. E, no entanto, em algum lugar lá no fundo, ela sentia que algo estava errado. Os olhos dele não brilhavam mais quando ele a olhava. Seu toque ficou mais frio. Ela disse a si mesma para não pensar demais, mas o medo persistia. Esse medo se tornou realidade na noite em que Alexander escolheu outra mulher diante do mundo. E enquanto Olivia se afastava daquele salão de baile, ela sabia que sua batalha estava apenas começando. O mundo que Alexander construiu era feito de vidro, aço e luzes brilhantes. De fora, parecia intocável. A cobertura deles no Upper East Side de Manhattan se estendia pelo topo de uma torre. Suas janelas do chão ao teto davam para a cidade que nunca dormia. Todas as noites, o horizonte brilhava como uma promessa, mas para Olivia, parecia mais uma gaiola. A cobertura era repleta de luxo com o qual a maioria das pessoas só sonhava. Bancadas de mármore italiano, lustres importados, um closet maior do que o apartamento que ela dividia com a mãe. Cada detalhe gritava riqueza, sucesso e status. Os hóspedes que a visitavam frequentemente ficavam boquiabertos com a vista, sussurrando a sorte que Olivia devia ter. Mas, por trás das superfícies brilhantes, a solidão ecoava mais alto do que qualquer elogio. Alexander prosperou nesse ambiente. Seu mundo era um de infinitas salas de reuniões, jatos particulares e convites para galas. Na sede da Grande Financial em Wall Street, ele era reverenciado como um visionário. Os funcionários se acotovelavam ao som de sua voz, com medo de decepcioná-lo. Madison Clark, a jovem gerente de relações públicas, sabia como se movimentar naquele espaço. Ela desempenhou seu papel com perfeição, rindo de suas piadas, alinhando-se com suas ambições, apresentando-se como a mulher que saciava sua sede de poder. Olivia, por outro lado, sentia-se como uma sombra se movendo por aqueles corredores brilhantes. Certa vez, ela o acompanhará ao escritório, carregando almoços caseiros só para passarem uma hora juntos. Ele a dispensava com sorrisos educados, ocupado demais para sequer comer o que ela preparava. Nas salas de conferência, ela sentava-se em silêncio, ignorada, enquanto o riso de Madison enchia o ar. Foi nesses momentos que Olivia percebeu que não pertencia ao mundo de Alexander. Não porque ela não fosse boa o suficiente, mas porque ele havia parado de querê-la ali. Em casa, o luxo a ridicularizava. Ela podia vagar por 10 cômodos e ainda se sentir sozinha. O quarto de bebê que ela mesma pintou era o único lugar que trazia aconchego. No restante da cobertura, o silêncio era sufocante. Ela frequentemente se sentava perto da janela, olhando para as ruas movimentadas, invejando as pessoas que andavam livremente, segurando xícaras de café e rindo com os amigos. Pareciam mais vivas do que ela jamais se sentirá em sua gaiola dourada. A verdade era que Alexander amava as aparências mais do que as pessoas. Ele amava a maneira como os fotógrafos o seguiam em eventos de gala, a maneira como as revistas escreviam sobre sua vida perfeita. Olivia fazia parte dessa imagem até deixar de fazer parte. Assim que Madison entrou em cena, Olivia se tornou invisível em sua própria casa. A noite da festa não foi apenas uma humilhação pública. Foi um lembrete brutal de que ela havia sido substituída muito antes do anúncio. Madison já estava assumindo seu lugar no mundo de Alexander. A cobertura que antes era o refúgio de Olivia agora parecia a casa de um estranho. Cada superfície polida a lembrava de que ela era descartável. Olivia olhou ao redor para a perfeição fria do ambiente e fez um voto silencioso. Ela não criaria seu filho em um palácio construído sobre traição.
Ela deixaria esta prisão brilhante para trás, mesmo que isso significasse recomeçar do nada. Porque às vezes a liberdade vale mais do que todos os diamantes de Manhattan. Alexander Grant nem sempre foi o homem que humilhava a esposa diante de centenas de pessoas. Antes, ele era charmoso, persuasivo, o tipo de homem que conseguia convencer qualquer um de que o impossível estava ao seu alcance. Foi assim que ele construiu seu império, por meio da confiança, da ambição e de uma recusa implacável em aceitar o fracasso. Mas, com o passar dos anos, esse impulso se transformou em arrogância. Alexander parou de ver as pessoas como seres humanos e começou a vê-las como ferramentas, trampolins para um poder maior. Com Olivia, tudo começou sutilmente. No início, ele a incentivou a realizar seus sonhos, ouvindo-a falar sobre seus projetos de design e até mesmo visitando um de seus apartamentos concluídos. Mas, à medida que seu próprio império crescia, ele parou de fingir. Ele considerava o trabalho dela pequeno em comparação com seus negócios bilionários. Disse a ela para deixar o mundo dos negócios para homens como ele. Para o mundo exterior, ele era um marido dedicado. Mas, a portas fechadas, suas palavras cortavam mais fundo do que qualquer faca. Madison Clark surgiu nesse vazio. Ela era jovem, bonita e, acima de tudo, ambiciosa. Ao contrário de Olivia, ela não falava de lares acolhedores ou da beleza de um quarto de bebê pintado à mão. Madison falava de poder, cobertura da mídia e posicionamento de marca. Ela entendia a fome de Alexander e a alimentava como fogo. Cada elogio que ela lhe dava era calculado. Cada sorriso ensaiado, cada toque pensado para convencê-lo de que ela era a parceira que ele realmente merecia. Madison era inteligente o suficiente para não desrespeitar Olivia abertamente, pelo menos não no início. Ela se fez de inocente, alegando que só queria apoiar a visão de Alexander. Mas, pelas costas de Olivia, ela trabalhava incansavelmente para pagá-la. Certificava-se de que a agenda de Alexander estivesse lotada para que ele perdesse consultas médicas. Sussurrava dúvidas em seu ouvido, sugerindo que Olivia não se encaixava na imagem de esposa de um CEO. E, lentamente, Alexander começou a acreditar nela. Começou a chegar em casa cada vez mais tarde, com o cheiro de perfume caro impregnado em seus ternos. Ignorava as perguntas de Olivia com irritação, dizendo que ela era paranoica, hormonal, imaginando coisas. Fazia-a duvidar dos próprios instintos. Esse era o seu poder, não apenas traí-la, mas fazê-la sentir que era o problema. Quando chegou a hora do baile, Alexander não era mais o homem com quem Olivia se casou. Ele havia se tornado outra pessoa completamente. Um homem tão consumido pelo ego que podia ficar diante de uma sala cheia de testemunhas e descartar a esposa grávida como um acessório indesejado. Madison não precisou dizer uma palavra. Ela ficou ali, radiante e triunfante, deixando Alexander fazer o trabalho sujo por ela. Para ele, Olivia havia se tornado invisível. Para Madison, Olivia já estava derrotada. Mas ambos subestimaram uma coisa. Por trás da postura discreta de Olivia, havia uma força que nenhum deles jamais imaginara. Porque a mulher que eles pensavam ter destruído estava prestes a escrever um novo capítulo em sua vida, um capítulo em que a arrogância de Alexander e a manipulação de Madison finalmente ruiriam, e quando o império que construíram com base na traição começasse a ruir, Olivia seria a única a se manter firme. A festa deveria ter sido o momento de maior orgulho de Olivia. Ela se vestira com esmero, escolhendo um vestido azul escuro esvoaçante que cobria sua barriga crescente. Ela esperava que Alexander a olhasse e se lembrasse do amor que um dia compartilharam, da vida que estavam prestes a trazer ao mundo. Em vez disso, ela se tornou o centro de sua traição. Quando Alexander puxou Madison para o palco, Olivia congelou. Os aplausos foram irregulares, desajeitados, repletos do arrastar de pés desconfortável das pessoas que não sabiam se deveriam bater palmas. Câmeras dispararam, capturando o sorriso triunfante de Madison e o aperto confiante de Alexander em sua mão. Olivia sentiu o sangue sumir do rosto. Seus ouvidos zumbiam, abafando a música, a conversa, as risadas. Tudo o que ela ouvia era o próprio coração se partindo. Ao seu redor, sussurros se espalhavam como fogo. A esposa dele não está ali, sussurrou uma mulher, com os olhos se voltando para Olivia. Ela está grávida, sibilou outra, cobrindo a boca em choque. Os homens balançaram a cabeça. As mulheres trocaram olhares de pena. Olivia queria que o chão se abrisse e a engolisse por inteiro. Ela se virou lentamente, com movimentos deliberados, como se um passo em falso a fizesse desabar. Sua mão instintivamente segurou a barriga, protegendo o filho da crueldade do mundo. Ela não correu. Ela não gritou. Ela simplesmente saiu, cada passo ecoando no chão de mármore,
carregado de vergonha. Atrás dela, Alexander nunca a chamou pelo nome. Madison nunca se encolheu. A traição era completa. Lá fora, a fria noite nova-iorquina a envolvia como um castigo. Olivia agarrava sua pequena bolsa, os nós dos dedos brancos, a respiração curta. Lágrimas turvavam sua visão, mas ela se recusava a chorar onde estranhos pudessem ver. Ela cambaleou até o meio-fio, os calcanhares cambaleando enquanto a luz da cidade se espalhava em listras douradas através de suas lágrimas. Ela chamou um táxi com a mão trêmula. O motorista olhou para seu rosto pálido e perguntou gentilmente: "Você está bem, senhorita?" Ela assentiu rapidamente, forçando a voz a ficar firme. "Brooklyn", ela sussurrou. Só isso. No banco de trás, o silêncio finalmente a quebrou. Lágrimas escorriam livremente, encharcando seu vestido. Ela pressionou a testa contra o vidro frio da janela, observando a cidade passar rapidamente. Cada outdoor, cada arranha-céu a lembrava do homem que acabará de destruí-la. Ela pensou no quarto do bebê que pintara com tanto carinho, no diário cheio de cartas para o bebê que ainda não havia nascido. Sonhara em contar à filha sobre um pai forte que protegeria ambos. Agora, esse sonho estava destruído. Olivia abraçou-se, balançando-se levemente, sussurrando para a vida dentro de si: "Eu te protegerei. Ainda não sei como, mas protegerei. Você merece algo melhor do que isso." Sua voz falhou, mas a determinação transpareceu em meio ao desespero. O táxi parou em frente a um modesto prédio de apartamentos no Brooklyn, longe das torres reluzentes de Manhattan. Olivia pagou ao motorista com as mãos trêmulas e saiu para a noite. O vestido que antes a fazia se sentir bonita agora estava úmido e pesado de lágrimas. Ela não sabia o que o amanhã traria. Só tinha certeza absoluta de uma coisa: estava cansada de ser invisível. E das cinzas dessa humilhação, uma nova Olivia estava prestes a surgir. As primeiras noites no Brooklyn foram as mais difíceis. Olivia trocou o piso de mármore e a vista da cidade pelo papel de parede descascado e pelo leve cheiro de mofo que se infiltrava pelas frestas de um minúsculo apartamento alugado. O lugar era pequeno. Um quarto com uma cama que rangia e um único abajur que piscava sempre que ela o acendia. Era o oposto da cobertura glamourosa que ela acabará de deixar para trás. No entanto, pela primeira vez em anos, ela sentiu algo próximo do controle, embora estivesse soterrado por camadas de medo e solidão. Ela manteve as cortinas fechadas, com medo de que alguém a reconhecesse. O mundo de Alexander estava em toda parte: jornais, revistas, telas de TV e delicatessens anunciando seu último negócio. Ela evitava tudo isso. Não queria ver o rosto dele. Não queria ouvir o nome dele. O silêncio a oprimia. As noites eram as piores. Ela se sentava na beira da cama, com as mãos embalando a barriga, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido, porque não havia mais ninguém para ouvir. "Somos só nós dois agora", murmurou. Sua voz tremia. "Não sei como vou fazer isso, mas prometo que vou tentar." A comida perdeu o sabor. Ela beliscava refeições simples: torradas, sopa enlatada, chá frio, forçando-se a comer porque o bebê precisava. Ela pulou as vitaminas pré-natais mais de uma vez, sobrecarregada demais para acompanhar. Seu reflexo no espelho rachado do banheiro parecia um estranho: pele pálida, olhos avermelhados, cabelo despenteado. Ela costumava brilhar em festas de gala, seu sorriso polido e perfeito. Agora ela era apenas mais uma mulher cansada tentando se recompor em uma cidade que não se importava. O peso da traição pressionava seu peito, mais pesado do que o bebê crescendo dentro dela. Ela repassou aquela noite na festa inúmeras vezes até que ela assombrasse seus sonhos. O sorriso triunfante de Madison, a mão de Alexander agarrando outra mulher enquanto ela permanecia esquecida. A humilhação queimava tão profundamente que a fazia tremer sempre que pensava nisso. Mas por baixo da dor, algo mais se agitava: raiva. Ela veio silenciosamente no início, como um sussurro. Ela se lembrou dos anos que dedicara a Alexander, dos sacrifícios que fizera, do amor que derramou em um homem que a abandonou. Lembrou-se do quarto de bebê que pintou, do diário que encheu de promessas e percebeu que ele havia tirado tanto de si, mas não de tudo. Ela ainda tinha o filho. Certa noite, Olivia se forçou a abrir o diário novamente. Suas mãos tremiam enquanto escrevia, mas as palavras jorravam como remédio. "Você é a razão pela qual continuarei lutando. Não importa o que ele tenha feito conosco, não estamos quebrados. Vamos nos erguer novamente." Ainda não era força, não completamente, mas era um começo. Nas sombras daquele pequeno apartamento, Olivia estava desmoronando aos poucos. No entanto, nas rachaduras do seu desespero,
As primeiras sementes de resiliência criavam raízes silenciosamente. Em breve, o destino enviaria alguém para sua vida que mudaria tudo. Em sua terceira semana no Brooklyn, Olivia se forçou a sair do apartamento para uma consulta médica. Ela havia evitado a consulta por muito tempo, com medo de ser reconhecida. Mas a saúde do bebê não podia esperar. Vestindo um suéter folgado e prendendo o cabelo em um coque bagunçado, ela esperava parecer apenas mais uma mulher cansada da cidade. A sala de espera fervilhava de conversas tranquilas, mães folheando revistas, crianças se remexendo em suas cadeiras. Olivia estava sentada encolhida num canto, com as mãos cruzadas sobre a barriga, rezando para que ninguém a notasse. Quando a recepcionista a chamou, ela se levantou rapidamente, mantendo os olhos baixos enquanto seguia pelo corredor. Foi quando ouviu uma voz familiar. Olivia. Olivia Bennet. Seu coração disparou. Ela se virou, com a respiração presa na garganta. Parado a poucos metros de distância estava Daniel Reis. Fazia anos que ela não o via, quando ele era apenas um estudante de direito determinado com grandes sonhos de defender os vulneráveis. Agora ele usava um terno sob medida, sua presença confiante, mas calorosa, seus olhos se arregalando com reconhecimento e choque. Por um momento, Olivia considerou negar, fingindo que não era quem ele pensava que era. Mas Daniel se aproximou, a preocupação suavizando suas feições. É mesmo você? Meu Deus, quanto tempo! Ela forçou um pequeno sorriso, mas sua voz falhou. Daniel, eu não esperava te ver aqui. Estou consultando o caso jurídico de uma paciente, ele explicou rapidamente. Então seu olhar caiu para a barriga dela e sua expressão mudou. Surpresa, depois preocupação. Olivia, você está grávida. Sua garganta apertou. A vergonha a inundou como se ela tivesse que explicar por que estava ali sozinha, escondida em uma pequena clínica quando seu marido era um dos homens mais poderosos de Nova York. Ela tentou ignorar. É complicado. Daniel não insistiu. Ele simplesmente disse, então vamos sentar. Me conte o que aconteceu. E pela primeira vez desde aquela noite humilhante, Olivia se permitiu falar. As palavras saíram, trêmulas no início, depois mais rápidas, como uma represa se rompendo. Ela lhe contou sobre Alexander, o baile, Madison, o silêncio frio da cobertura, o apartamento solitário no Brooklyn. Lágrimas rolaram, mas Daniel não a olhou com pena. Ele ouviu, o maxilar tenso, as mãos cerradas diante da traição que ela descreveu. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. Então Daniel se inclinou para a frente, com a voz firme. Você não está mais sozinha. Está me ouvindo? Seja lá o que ele tenha feito, seja lá o que ele tenha tirado de você, você não vai enfrentar isso sozinha. Olivia prendeu a respiração. Durante semanas, ela viverá nas sombras, convencida de que não tinha mais ninguém. Agora, sentada em frente a um velho amigo que se tornará um homem de princípios, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Não era amor. Não era resgate. Mas era uma mão estendendo-se na escuridão, puxando-a de volta da beira do abismo. E Olivia ainda não sabia. Mas o retorno de Daniel era apenas o primeiro passo em direção a uma transformação poderosa que abalaria o mundo de Alexander. Enquanto Olivia tentava reconstruir suas forças em silêncio, Alexander Grant estava ocupado exibindo sua nova vida com Madison Clark. Suas fotos enchiam colunas sociais. O poderoso CEO e sua deslumbrante companheira, sorrindo em galas beneficentes, chegando de braços dados a restaurantes exclusivos. Para o mundo, parecia que Alexander havia evoluído. Mas, sob a superfície brilhante de seu império, rachaduras já começavam a se formar. Madison tinha o que Alexander desejava: juventude, beleza e uma compreensão aguçada de imagem. Mas o que ela realmente desejava era controle. Ela desempenhava seu papel com cuidado, sussurrando estratégias que bajulavam o ego dele, enquanto discretamente se envolvia cada vez mais em seus negócios. A imprensa nos adora, ela ronronava, folheando manchetes brilhantes. Juntos, parecemos invencíveis. Mas a lealdade de Madison nunca foi para Alexander. Era para si mesma. Cada sorriso calculado era projetado para posicioná-la como indispensável, a mulher por trás do trono. Quando Alexander dispensou seus conselheiros de longa data porque Madison alegou que eles estavam fora de sintonia, ela comemorou em silêncio. Quanto menos pessoas leais ao seu redor, mais fácil era manipulá-lo. Alexander, cego pela vaidade, não percebeu o quão perigosa sua influência havia se tornado. Ele insistia em acordos mais arriscados, perseguindo manchetes em vez de estabilidade.
Ignorava os sinais de alerta do conselho, silenciando qualquer um que o questionasse. O império que ele havia construído com base em disciplina e cálculo agora se baseava em ambição imprudente. Atrás das portas fechadas da cobertura, a doçura de Madison às vezes se rompia. Ela esfriava, exigindo mais atenção, mais presentes, mais provas de seu valor. Alexander, com medo de perder a imagem que havia ostentado para o mundo, cedeu às suas exigências. Ele a havia escolhido publicamente. Não podia recuar sem parecer fraco. Mas seus funcionários não eram cegos. Sussurros começaram a circular no escritório. Ele está distraído, murmuravam alguns. Ela está manipulando os cordões, diziam outros. A produtividade caiu. Negócios começaram a ruir. Empresas rivais viram uma oportunidade, circulando como tubarões em torno do império ferido. Alexander disse a si mesmo que ainda estava no controle. Ele se pavoneava pelos corredores, gritando ordens, ignorando os olhares de soslaio. Mas, no fundo, ele sentia o desconforto de um homem pisando em areia movediça. Sua arrogância lhe custará a lealdade da esposa, o respeito da equipe e, em breve, lhe custaria muito mais. Enquanto isso, Madison começou a se reunir secretamente com investidores, apresentando-se como a verdadeira visionária da Grant Financial. Ela falava suavemente, sempre sorrindo, mas sua mensagem era clara. Alexander estava perdendo a vantagem e ela era o futuro. A armadilha estava sendo armada e Alexander estava caminhando direto para ela. Para Olivia, escondida no Brooklyn, essa mudança de poder permanecia invisível por enquanto. Mas o destino tinha um jeito de entrelaçar histórias. O império que a humilhara começava a tremer, e logo as rachaduras no reino de Alexander colidiriam com a nova força que crescia dentro dela. Porque quanto mais alto Alexander subisse com Madison ao seu lado, mais dura seria sua queda quando a verdade finalmente viesse à tona. A vida no Brooklyn não era nada parecida com o mundo brilhante que Olivia outrora habitara. Já não havia mais os motoristas particulares, os vestidos de grife e a vista da cobertura para o Central Park. Em seu lugar, havia viagens de metrô barulhentas, roupas de segunda mão e noites contando os dólares na carteira para garantir que tinha o suficiente para as compras. Era humilhante, assustador e estranhamente libertador, tudo ao mesmo tempo. Todas as manhãs, ela se forçava a sair da cama, mesmo com o peso da exaustão pressionando seu corpo. A gravidez tornava tudo mais difícil. Tarefas simples, como subir escadas, carregar sacolas e até amarrar os sapatos, pareciam batalhas. Mas Olivia persistia, lembrando a si mesma a cada movimento que não estava mais sobrevivendo apenas para si mesma. Ela lutava pelo pequeno coração que crescia dentro dela. Ela encontrou um emprego de meio período em uma pequena loja de móveis do bairro. O salário era baixo, mas o dono, um senhor idoso e gentil chamado Sr. Rosen, lhe dava horários flexíveis e nunca fazia perguntas que ela não quisesse responder. Você tem um olhar para o design, disse-lhe certa tarde, observando-a reorganizar uma exposição de luminárias e cadeiras. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. As palavras dele acenderam uma pequena faísca dentro dela. Por muito tempo, Alexander havia ignorado sua paixão, menosprezando sua carreira. Mas ali, naquela modesta lojinha, ela se lembrou de que suas habilidades importavam. Os clientes frequentemente se demoravam em seus arranjos, elogiando seu bom gosto. Não era grande coisa, mas era algo, um fio de identidade ao qual ela podia se agarrar enquanto reconstituía os escombros de sua vida. Mesmo assim, as noites eram pesadas. A solidão se insinuava em seu apartamento como uma sombra. Ela se encolhia no sofá gasto, com as mãos na barriga, sussurrando para o bebê. Vamos ficar bem, dizia suavemente. Em algumas noites, acreditava. Em outras, sua voz falhava de dúvida. Daniel ligava com frequência. Ele trazia compras sempre que podia, lembrava-a dos compromissos e gentilmente a incentivava a entrar com uma ação judicial contra Alexander. Mas Olivia ainda não estava pronta para isso. Suas feridas ainda estavam abertas. A ideia de encarar Alexander em um tribunal a fazia sentir um aperto no peito. E então, numa tarde chuvosa, chegou o momento que mudou algo dentro dela. Ela estava reorganizando a vitrine da loja quando um jovem casal parou para observar. Eles sorriram, admirando seu trabalho. A mulher se virou para ela e disse: Está lindo. Você projeta interiores profissionalmente. Olivia congelou. Fazia meses que ninguém lhe perguntava isso. Lentamente, ela assentiu. Sim, eu costumava. Bem, disse a mulher calorosamente, você não deveria parar. Você claramente tem um domingo. Aquelas palavras simples penetraram fundo no coração de Olivia.
Pela primeira vez desde a noite do baile, ela sentiu um lampejo de confiança, frágil, mas real. Talvez ela não estivesse irreparavelmente quebrada. Talvez sua história não tivesse acabado. Ela se afastou da vitrine, seu reflexo tênue no vidro, sua barriga visível sob o suéter. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro onde ela e seu bebê não apenas sobreviveriam, mas prosperariam. E Olivia não fazia ideia de que sua frágil nova força estava prestes a colidir com um destino muito maior do que ela jamais imaginara. Os cavaleiros do Brooklyn tinham um jeito de puxar Olivia para trás. O silêncio era pesado demais, cortante demais, deixando-a sozinha com memórias que ela desejava poder enterrar. Ela se sentava na beirada da cama estreita, ouvindo o zumbido do trânsito do lado de fora da janela, e fechava os olhos. E cada vez que o passado voltava à tona, ela se lembrava da primeira vez que conhecera Alexander. Foi em uma galeria de arte no Sorro, um lugar a que ela tinha ido com um cliente que queria seu conselho sobre a reforma de um loft. Alexander tinha sido magnético desde o momento em que o viu, alto, impecavelmente vestido, sua confiança enchendo o ambiente como uma corrente elétrica. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu de um jeito que a fez se sentir a única mulher no mundo. Ele a perseguia implacavelmente. Jantares caros, viagens de fim de semana espontâneas, buquês de rosas tão grandes que mal passavam pela porta de seu minúsculo apartamento. Para Olivia, que crescerá vendo sua mãe sacrificar tudo só para pagar as contas, era como entrar em um sonho. Ela nunca tinha sido mimada antes. Nunca tinha sido adorada daquele jeito. Ela disse a si mesma que era amor. Por um tempo, foi. Houve noites em que Alexander a abraçava forte, sussurrando promessas sobre o futuro. Houve manhãs em que ele a surpreendeu com o café do jeito que ela gostava. Quando eles riram enquanto comiam panquecas queimadas na primeira cozinha compartilhada. Ela queria acreditar que aqueles momentos eram reais, aquela felicidade. Mas, com o passar dos anos, a ternura desapareceu. As rosas pararam de chegar. As risadas no café da manhã se transformaram em silêncio em cada ponta da mesa. Quando ela falava sobre seus projetos de design, ele mal tirava os olhos do celular. Seu império consumia, e Olivia se tornou um ruído de fundo. Ela se esforçou mais, novas receitas, novos vestidos, novas maneiras de prender a atenção dele. Mas nada funcionou. Lentamente, ela começou a se sentir invisível. Quando descobriu que estava grávida, seu coração saltou de esperança. Ela pensou que isso mudaria tudo, que Alexander se lembraria do homem que costumava ser. Ela o imaginou segurando o filho deles, imaginou noites em que eles se revezavam para embalar o bebê para dormir. Ela acreditava que aquele bebê curaria a distância entre eles. Mas os olhos de Alexander nunca brilharam quando ela lhe contou a notícia. Ele ofereceu um sorriso tênue, um distraído que bom, antes de retornar aos seus e-mails. A partir daquele momento, ela carregou o peso da alegria e da decepção ao mesmo tempo. Ela disse a si mesma que era apenas estresse, que quando o bebê nascesse, as coisas seriam diferentes. Agora sentada em seu modesto apartamento, aquelas lembranças a perfuravam como vidro. O homem que um dia lhe prometeu a eternidade a havia humilhado diante do mundo. O sonho ao qual ela se agarrara havia se transformado em pesadelo. Olivia apertou as mãos contra a barriga, sussurrando em meio às lágrimas. Eu pensei que o amor fosse suficiente. Eu estava errada. Mas o que ela ainda não sabia era que sua história não era sobre o amor que ela havia perdido. Era sobre a nova força que ela estava prestes a descobrir. Enquanto Olivia lutava silenciosamente no Brooklyn, o reino de Alexander Grant começou a tremer. Superficialmente, ele ainda era o poderoso CEO caminhando entre torres de vidro. Mas, por trás das portas fechadas da Grant Financial, os sussurros estavam ficando mais altos. Negócios que antes eram fáceis agora estagnavam. Investidores questionavam seu julgamento. Empresas rivais circulavam como predadores farejando sangue. Alexander descartava tudo isso como ciúme. Eles me invejam, disse ele a Madison com um sorriso maroto enquanto relaxavam na cobertura. Mas Madison não estava sorrindo. Ela estava ficando inquieta. Durante meses, ela bancara a parceira perfeita, sorrindo para as câmeras, sussurrando estratégias, fazendo acreditar que era intocável. Mas agora, as rachaduras em seu império eram óbvias demais para serem ignoradas. Ela começou a se afastar. Onde antes se agarrava ao braço dele, agora checava o celular durante os jantares. Onde antes elogiava sua genialidade, agora suspirava impacientemente, lembrando dos riscos que ele havia ignorado. Você deveria ter me escutado, disparou ela certa noite, após o fracasso de outro negócio. Você está escorregando, Alexander. As pessoas estão rindo de você.
Suas palavras a magoaram mais profundamente do que ela imaginava. Alexander prosperava no respeito, no medo, na ilusão de controle. A ideia de alguém rindo dele era insuportável. Mas, em vez de admitir seus erros, tornou-se mais severo, dando ordens à sua equipe, demitindo executivos leais e substituindo-os por pessoas fracas demais para desafiá-lo. E Madison percebeu. Ela começou a frequentar jantares secretos com investidores, entrando em conversas nas quais se retratava como futuro. Alexander tem visão, dizia ela docemente. Mas visão não significa nada sem estratégia. É aí que eu entro. Seus olhos brilhavam, seu charme inegável. Lentamente, aqueles investidores começaram a ouvi-la mais do que a ele. Enquanto isso, a mídia começou a investigar. Rumores de decisões imprudentes e erros financeiros vazavam para os tabloides. Antes aclamado como um gênio, Alexander agora era retratado como instável, impulsivo, cego pela obsessão pela amante. Ele batia jornais na mesa, furioso. Mas, por mais que tentasse, a narrativa escapava ao seu controle. Em casa, a tensão aumentava. Madison não fingia mais ser a parceira adorável. Ela queria mais. Mais dinheiro, mais influência, mais reconhecimento. Quando Alexander tentou lembrá-la de seu lugar, ela riu friamente. Seu lugar está desaparecendo, Alexander. Sem mim, você está acabado. Pela primeira vez, o medo o atingiu. Ele havia construído seu império com base na arrogância, convencido de que jamais cairia. Mas Madison não era Olivia. Ela não ficaria em silêncio ao seu lado. Ela era ambiciosa, implacável e sentia o cheiro da fraqueza. Alexander serviu-se de outro copo de uísque, contemplando o horizonte cintilante que outrora lhe pareceu o seu reino. A cidade não mudará, mas ele sim. Já não era o homem no controle. Era um homem em ruína, e Madison apertava os cordões. E enquanto Alexander tentava desesperadamente manter o seu império unido, não fazia ideia de que Olivia, a esposa que ele rejeitara, estava lentamente a encontrar forças, pronta para emergir das sombras em que a deixará. Daniel Reis sempre confiara nos seus instintos, e os seus instintos diziam-lhe que o império de Alexander Grant fora construído com base em mais do que apenas ambição. Sempre que Olivia descrevia o comportamento de Alexander, a arrogância, o segredo, as chamadas nocturnas, Daniel sentia que havia mais por baixo da superfície. E agora, como advogado especializado na proteção dos vulneráveis, tinha as capacidades para investigar. Não contou a Olivia a princípio. Ela ainda estava frágil, a equilibrar a gravidez com a luta diária pela sobrevivência. Mas Daniel sabia que, se Alexander fosse realmente tão imprudente quanto suspeitava, a verdade poderia se tornar o escudo de Olivia. Então, ele começou a fazer ligações discretamente, arrancando favores de antigos contatos em Wall Street, examinando documentos públicos até altas horas da noite. Não demorou muito para que as rachaduras aparecessem. No papel, a Grant Financial parecia bem acabada, mas Daniel notou padrões em comuns. Empresas de fachada, contas offshore e transações com horários suspeitosamente próximos aos anúncios públicos de Alexander. Para a maioria das pessoas, era ruído, mas para Daniel, gritava manipulação. A descoberta veio quando um velho amigo da faculdade, agora trabalhando como analista, lhe entregou um relatório confidencial. Eu provavelmente não deveria estar te mostrando isso, sussurrou o homem enquanto tomava café. Mas seu instinto está certo. Grant tem inflado números, ocultado prejuízos e canalizado dinheiro por meio de subsidiárias falsas. Se isso vier a público, ele está acabado. O pulso de Daniel acelerou enquanto ele estudava o relatório. Não era apenas um erro. Era fraude. Se exposto, Alexander não perderia apenas seu império, ele poderia ser preso. Mas as evidências eram mais do que irregularidades financeiras. Escondidos nos arquivos, havia documentos que ligavam Madison aos esquemas. Ela não era apenas sua amante, era sua cúmplice. Sua imagem cuidadosamente construída de conselheira solidária não passava de um disfarce para sua sede de poder. Daniel recostou-se, exalando lentamente. Ele agora tinha a chave para a destruição de Alexander. Mas não se tratava apenas de vingança. Tratava-se de justiça. Olivia havia sido descartada, humilhada, apagada de sua própria vida. Essas evidências poderiam restaurar sua dignidade e proteger o futuro de seu filho. A questão era o momento certo. Se ele as revelasse cedo demais, Alexander poderia enterrá-las com sua influência. Se esperasse demais, Madison poderia apertar ainda mais o cerco e escapar ilesa. Daniel precisava ter cuidado. Naquela noite, ele visitou o apartamento de Olivia. Ela estava sentada no sofá, esfregando a barriga,
o rosto cansado, mas calmo. Ele ainda não lhe mostrou os arquivos. Em vez disso, simplesmente disse: Olivia, preciso que você confie em mim. Encontrei algo. Algo que pode mudar tudo para você e seu bebê. Seus olhos se arregalaram de medo e esperança. Mudar tudo? Como? Daniel hesitou, então colocou a mão sobre a dela para confortá-la. Digamos que Alexander não é tão intocável quanto ele quer que o mundo acredite. Pela primeira vez, Olivia viu um vislumbre de justiça à sua frente. O homem que a havia destruído poderia finalmente enfrentar as consequências de sua crueldade. E embora ela ainda não soubesse, a evidência preciosa que Daniel possuía logo transformaria o império de Alexander em cinzas. Durante semanas, Olivia viveu como se fosse invisível, escondendo-se nas sombras, encolhendo-se do mundo, destruída demais para imaginar um futuro. Mas na noite em que Daniel lhe falou sobre a corrupção de Alexander, algo mudou profundamente dentro dela. Pela primeira vez desde a traição, ela percebeu que não era impotente. Ela tinha algo que Alexander nunca esperava que ela encontrasse: a verdade. Na manhã seguinte, ela estava em frente ao espelho rachado em seu banheiro. Seu reflexo a assustou. Pele pálida, olhos cansados, cabelo bagunçado. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Durante meses, ela vira fraqueza, mas agora via possibilidades. Tocou a barriga delicadamente, sussurrando: merecemos algo melhor, e vou garantir que isso aconteça. Olivia começou a se reconstruir aos poucos. Começou com pequenas mudanças: escovar o cabelo todas as manhãs, vestir roupas limpas que a fizessem se sentir mais ela mesma, manter um diário de seus objetivos. Obrigou-se a comer direito, a tomar suas vitaminas, a dar uma volta no quarteirão, mesmo quando a exaustão ameaçava mantê-la na cama. Cada passo, por menor que fosse, era um ato de desafio ao desespero que a consumia. Daniel tornou-se seu aliado em mais de um sentido. Ele a pressionou não apenas legalmente, mas emocionalmente. Você é mais forte do que pensa, ele a lembrava com frequência. Não deixe que ele escreva o fim da sua história. Suas palavras penetraram nela como sementes, florescendo lentamente em coragem. Olivia também retornou ao seu ofício. Na loja de móveis, ela dava conselhos de design aos clientes, esboçando plantas em pedaços de papel. Um casal ficou tão impressionado que a contratou para decorar seu pequeno apartamento. Não era glamouroso, mas quando terminou o projeto e viu a alegria nos rostos deles, Olivia sentiu algo que não sentia há meses: orgulho. Ela ainda era capaz. Ainda era talentosa. Era mais do que a esposa que Alexander havia descartado. Dia após dia, a vítima dentro dela começou a desaparecer, substituída por uma mulher com fogo nos olhos. Ela não evitava mais os espelhos. Não sussurrava mais desculpas para o filho que ainda não havia nascido. Em vez disso, fazia promessas: vou te mostrar que sua mãe não desistiu. Vou te mostrar como é a força. Então veio a decisão. Daniel colocou as evidências sobre a mesa da cozinha, página após página de corrupção, fraude e traição. Olivia as estudou cuidadosamente, com as mãos tremendo, não de medo, mas de determinação. Percebeu que aquela era sua chance, não apenas de se libertar da sombra de Alexander, mas de se manter firme diante do mundo que assistira à sua humilhação. Olhou para Daniel com a voz firme: quero lutar, não apenas por mim, pelo meu bebê, pela mulher que ele pensou que poderia destruir. Pela primeira vez desde a noite do baile, as costas de Olivia estavam eretas, o queixo erguido, os olhos vivos, cheios de fogo. Ela não era mais a esposa descartada. Era uma lutadora se preparando para a batalha. E Alexander não fazia ideia de que a mulher que ele apagou estava voltando mais forte do que nunca. A sala de reuniões da Grant Financial era uma fortaleza de vidro e aço, erguida no alto de Wall Street. Naquela manhã, executivos se reuniram em volta da enorme mesa de mogno, cochichando nervosamente enquanto Alexander entrava furioso, com o maxilar tenso e o terno impecável. Ele estava furioso. Rumores sobre seus negócios fracassados haviam vazado novamente, e os investidores exigiam respostas. Ele bateu uma pasta na mesa. Não estamos aqui para entrar em pânico, rosnou. Estamos aqui para lembrar ao mundo quem controla este mercado. Mas antes que ele pudesse começar seu discurso, as portas se abriram. Todas as cabeças se viraram. O silêncio se instalou. Olivia Bennet entrou. Ela não parecia mais a mulher frágil que havia fugido do baile semanas antes. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, suas roupas elegantes, porém recatadas, sua postura ereta. Ela se portava com uma força calma, uma mão pousada levemente na barriga, os olhos fixos nos de Alexander,
firmes e inabaláveis. Pela primeira vez em anos, Alexander ficou sem palavras. Olivia, murmurou ele, em voz baixa, como se dizer o nome dela pudesse quebrar o encanto. Os executivos se entreolharam, confusos. Madison, sentada perto de Alexander, enrijeceu-se na cadeira. Ela não esperava por isso. Seu sorriso pintado vacilou quando Olivia avançou, os saltos batendo no chão polido. Não estou aqui para causar uma cena, disse Olivia calmamente, sua voz ecoando pela sala. Estou aqui porque tenho algo a dizer e sugiro que todos ouçam. Ela colocou uma pasta sobre a mesa, com as evidências de Daniels cuidadosamente compiladas. A sala se moveu com murmúrios enquanto os executivos se entreolhavam. O rosto de Alexander perdeu a cor. O que é isso? Perguntou ele. A verdade, respondeu Olivia. A verdade sobre suas contas no exterior. A verdade sobre seus relatórios fraudulentos. A verdade sobre o império que você construiu com base em mentiras. Ela olhou ao redor da sala, com a voz firme. E a verdade sobre como você descartou sua esposa e seu filho ainda não nascido enquanto exibia sua amante em público. Suspiros ecoaram no ar. Madison tentou interromper, mas Olivia voltou seu olhar para ela, afiado como vidro. Você desempenhou bem o seu papel, Madison. Mas o conselho merece saber o quão profundamente você está ligada à corrupção dele. Você não era apenas sua parceira em público. Você era sua parceira no crime. O rosto de Madison ficou vermelho, sua máscara caiu. Os executivos trocaram olhares inquietos. Alguns começaram a folhear os documentos que Olivia havia disposto, arregalando os olhos enquanto examinavam as evidências condenatórias. Os punhos de Alexander se cerraram. Você acha que pode entrar aqui? Sim, Olivia o interrompeu firmemente. Eu posso porque você me subestimou. Você achou que eu desapareceria. Você achou que a humilhação me silenciaria, mas se esqueceu de quem eu sou. Ela colocou a mão na barriga. Sou mãe agora e não deixarei que o legado do meu filho seja definido pelas suas mentiras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Alexander ficou sem palavras. E naquele momento, todos naquela sala perceberam que Olivia Bennet não era mais a esposa destruída. Ela era a tempestade que poderia colocar Alexander Grant de joelhos. A sala de reuniões explodiu. Papéis embaralhados, vozes se elevaram, e a tensão era elétrica enquanto os executivos se debruçavam sobre as evidências que Olivia havia apresentado. O rosto de Alexander ficou vermelho. Sua imagem cuidadosamente construída de controle estava desaparecendo a cada segundo. Isso é um absurdo, ele retrucou, batendo a mão na mesa. Mentiras fabricadas para me desacreditar. Ela é amarga. Ela dirá qualquer coisa. Seus olhos queimaram nos de Olivia, mas ela não se mexeu. Sério? A voz de Olivia era calma e firme. Ela apontou para uma página dos documentos. Essas transferências eletrônicas foram feitas para empresas de fachada que não existem. Elas remontam a contas offshore nas Ilhas Cayman. Sua assinatura está na linha de autorização. Explique isso, Alexander. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele. Madison se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Durante semanas, ela vinha manobrando nos bastidores, mas agora os holofotes estavam muito quentes. Ela lambeu os lábios, sua confiança vacilante. O executivo se virou para ela. Senhorita Clark, seu nome também aparece aqui. Importa-se de esclarecer seu papel nessas transações. A máscara finalmente se desfez. Madison se endireitou, seu tom gélido. Eu fiz o que me mandaram. Cada movimento que fiz foi sob a orientação de Alexander. Se houve fraude, foi dele, não minha. Alexander virou a cabeça bruscamente em sua direção, com a fúria brilhando em seus olhos. Sua mentirosa, sibilou ele. Mas Madison não parou. Inclinou-se para a frente, dirigindo-se ao conselho com uma mistura perfeita de indignação e autopreservação. Eu o avisei. Eu disse a ele que essas táticas eram imprudentes. Ele se recusou a ouvir. Eu só segui ordens porque estava sob pressão. Não tenho nada a esconder. A traição cortou Alexander como uma lâmina. Sua amante, a mulher por quem ele havia humilhado sua esposa, o estava abandonando diante de seu império. Ele tentou retomar o controle, mas a sala já se voltava contra ele. Um membro do conselho pigarreou. Se essas evidências se confirmarem, podemos enfrentar uma investigação federal. Os acionistas exigirão respostas. Não podemos permitir que a empresa entre em colapso com ele no comando. Outro executivo assentiu sombriamente. Talvez seja a hora de considerar a demissão. A voz de Alexander se elevou,
desesperada agora. Vocês, idiotas, acham que podem administrar isso sem mim? Eu construí este império. Nenhum de vocês estaria aqui sem mim. Olivia se ergueu, sua voz cortando a raiva dele. Você construiu tudo com base em mentiras, Alexander, e mentiras sempre desmoronam. As portas da sala de reuniões se abriram de repente, e as vozes dos repórteres ecoaram pelo corredor. A notícia já havia se espalhado. Alguém havia vazado os documentos. Câmeras disparavam do lado de fora, jornalistas gritando o nome de Alexander. O pânico tomou conta da sala. Madison pegou sua bolsa calmamente, com um sorriso malicioso. Boa sorte se explicando, sussurrou ela para Alexander antes de sair pela porta, deixando-o sozinho com os destroços. Alexander afundou na cadeira, o rosto pálido. Pela primeira vez em sua carreira, ele não era o predador. Ele era presa. E quando o império que ele governava começou a ruir, Olivia saiu de cabeça erguida. Não mais a mulher que ele havia destruído, mas a mulher que o havia destruído. A consequência foi imediata. Quando Alexander saiu da sala de reuniões, a tempestade midiática estava a todo vapor. Repórteres invadiram o prédio, microfones enfiados em seu rosto, câmeras piscando como relâmpagos. Senhor Grant, é verdade que o senhor falsificou registros financeiros? O senhor pressionou Madison Clark a participar de uma fraude. Onde está sua esposa? Alexander passou por eles, a raiva fervendo sob a pele. Horas depois, ele invadiu sua cobertura, a gravata afrouxada e o cabelo desgrenhado. O homem que antes se pavoneava com uma confiança intocável agora parecia um predador encurralado. Madison esperava, taça de vinho na mão, recostada no sofá de veludo como se nada tivesse mudado. Você me envergonhou, Alexander rosnou, batendo a porta. Você me jogou debaixo do ônibus na frente do conselho. O sorriso de Madison era frio, distante. Eu me salvei. Você estava afundando, Alexander, e eu me recusei a afundar com você. Seu maxilar se apertou. Depois de tudo que eu te dei, depois que eu arrisquei tudo por você. Madison se levantou lentamente, colocando o copo na mesa. Vamos ser honestos, você não arriscou nada por mim. Você me usou. Eu usei você. É assim que funciona. Mas agora o jogo mudou e você não é mais o vencedor. Ele se aproximou, com fúria nos olhos. Você acha que consegue sobreviver a isso sem mim? Sua risada era cortante, zombeteira. Eu não apenas penso, eu sei. Os investidores já estão falando comigo. Eles me veem como o futuro. Você está acabado. As palavras atingiram-no como punhais. O império de Alexander, sua reputação, seu orgulho, tudo estava se esvaindo, e a mulher que ele escolhera em vez de sua esposa estava agora pregando o último prego em seu caixão. Ele estendeu a mão para o braço dela, mas Madison o puxou de volta, com os olhos brilhando de desdém. Nunca mais me toque, ela retrucou. Você está desesperado, e isso é patético. Eu queria poder, Alexander. Não um homem quebrado lutando para se agarrar ao que resta de sua coroa. Com isso, ela pegou seu casaco e sua bolsa de grife, caminhando em direção à porta. A voz de Alexander falhou quando ele gritou atrás dela. Madison, você não pode me abandonar. Mas ela nem olhou para trás. A porta bateu, o eco reverberando pela cobertura vazia. Pela primeira vez, o silêncio o aterrorizou. Ele olhou ao redor para o apartamento luxuoso, as bancadas de mármore, os detalhes dourados, a vista infinita de Manhattan. Nada disso o importava mais. Ele tinha riqueza, mas nenhum respeito. Poder, mas nenhum aliado. Um reino, mas nenhuma rainha. A ironia se retorcia como uma faca. Ele havia destruído Olivia, a mulher que o amara incondicionalmente, apenas para ser abandonado por Madison, a mulher que amava apenas a ambição. Alexander afundou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. Tudo o que ele antes controlava estava escapando por entre seus dedos. E quando Madison desapareceu de sua vida para sempre, Alexander ficou com a amarga verdade. Ele havia perdido tudo, e a mulher que ele uma vez descartou era a única que ainda estava de pé. Era tarde da noite quando a primeira dor aguda atingiu Olivia. Ela estava sentada à pequena mesa da cozinha, esboçando projetos para o apartamento de uma cliente, quando sua mão de repente congelou em volta do lápis. Uma onda de dor percorreu seu corpo, tão forte que ela quase se dobrou. Ela agarrou a borda da mesa, respirando pesadamente, o coração disparado. As contrações vieram mais rápido do que esperava. O pânico a atingiu no peito. Ela não estava pronta. Nem mentalmente, nem emocionalmente.
Ela cambaleou até o telefone e discou o número de Daniel com os dedos trêmulos. Daniel, ela ofegou, com a voz embargada. Está acontecendo. O bebê, por favor, eu preciso de ajuda. Em poucos minutos, Daniel estava à sua porta, o rosto pálido, mas determinado. Ele a abraçou, acalmando-a enquanto outra contração a atravessava. Eu te seguro, Olivia. Você não vai fazer isso sozinha. A viagem de táxi até o hospital foi um borrão de dor e medo. Olivia agarrou as mãos de Daniel com tanta força que os nós dos dedos dela ficaram brancos. O suor escorria pelo seu rosto, as lágrimas se misturavam a um sussurro. Por favor, deixe meu bebê ficar em segurança. Ela repetia sem parar, como se o universo pudesse ouvi-la. No hospital, enfermeiras a levaram às pressas para uma sala de parto. Luzes brilhantes, máquinas apitando, vozes gritando instruções. Tudo girava em uma névoa. Olivia deitou-se exausta, o corpo atormentado por ondas de agonia. Ela se sentia pequena, frágil, sobrecarregada. Mas toda vez que suas forças vacilavam, Daniel estava lá. Ele estava ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras firmes em seu ouvido. Respire, Olivia. Você é mais forte que essa dor. Você é mais forte que ele. Olhe para mim. Você consegue. A voz dele a ancorou. Ela pensou em Alexander por um breve momento. Como ele havia prometido estar lá, como a havia abandonado muito antes daquela noite. Mas então ela olhou para Daniel, firme e inabalável, e percebeu que não era mais definida pelo abandono. As horas se arrastaram. Cada contração era uma batalha. Cada empurrão, um grito de guerra. Olivia gritou, chorou, implorou para que aquilo acabasse, mas continuou, movida pelo amor feroz pela vida dentro dela. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o choro de um recém-nascido encheu o quarto. O som a quebrou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a enfermeira colocava o pequeno bebê em seus braços. Uma menina, pequena, perfeita, rosada, com um choro feroz e vivo. O peito de Olivia arfava enquanto ela olhava para a filha, tomada de alívio e admiração. Ela é linda, sussurrou Daniel, com os próprios olhos brilhando. Olivia segurou a bebê perto de si, o coração transbordando de um amor que ela não sabia que ainda tinha capacidade para sentir. Você está segura agora, sussurrou ela em meio às lágrimas. Prometo que nunca deixarei ninguém te machucar. Pela primeira vez desde que seu mundo desabou, Olivia se sentiu inteira novamente. A dor, a traição, a solidão, tudo isso desapareceu na presença daquele frágil milagre. E enquanto embalava a filha, Olivia percebeu que aquele não era o fim de sua história. Era o começo de uma nova era, mais brilhante do que ela jamais imaginara. Enquanto Olivia segurava sua filha recém-nascida no silêncio de um quarto de hospital no Brooklyn, outra cena se desenrolava em Manhattan. Uma cena que Alexander Grant não podia mais controlar. As evidências que Daniel descobriu chegaram à imprensa. E da noite para o dia, as manchetes gritavam com escândalo. Fraude financeira de Grant exposta. CEO Alexander Grant sob investigação. Amante ligada a esquema de peculato. As mesmas câmeras que antes adoravam Alexander agora o perseguiam com fome implacável. Repórteres acampavam do lado de fora de sua cobertura exigindo respostas. Antigos aliados desapareceram, seu silêncio mais alto do que qualquer acusação. Investidores se retiraram, ações despencaram e o outrora orgulhoso império ruiu sob o peso da verdade. Alexander invadiu seu escritório, gritando ordens, mas sua autoridade havia desaparecido. Seus executivos evitavam seu olhar. Alguns já haviam renunciado. Outros sussurravam nos cantos, esperando o inevitável. Quando agentes federais atravessaram o saguão com intimações em mãos, o próprio prédio pareceu respirar aliviado pelo fim de seu reinado de medo. Madison, é claro, não estava em lugar nenhum. Ela já havia vazado declarações cuidadosamente redigidas para a imprensa, retratando-se como uma vítima, uma mulher enganada por um homem implacável. Sua traição foi completa. Suas mãos foram lavadas em público, deixando Alexander para suportar todo o peso do escândalo. Em uma coletiva de imprensa organizada às pressas, Alexander tentou salvar sua imagem. Ele se postou diante de câmeras com flashes, com a voz trêmula enquanto negava todas as acusações. Sou inocente. Essas são mentiras espalhadas por inimigos ferrenhos e uma ex-mulher vingativa. Mas a multidão não acreditou. Repórteres gritavam uns sobre os outros, agitando cópias de documentos vazados. Uma voz se elevou acima do caos. Senhor Grant, é verdade que sua amante testemunhou contra o senhor? A pergunta o atingiu como uma bala. Alexander congelou,
sua compostura se despedaçando. Câmeras capturaram cada contração, cada gota de suor, cada centelha de medo. Aquela imagem, de um CEO outrora poderoso reduzido a um homem desesperado, espalhou-se por todas as telas dos Estados Unidos. Enquanto isso, Daniel assistia do quarto de hospital de Olivia, com o bebê dormindo profundamente em seus braços. Ele abaixou o volume da TV e sorriu suavemente. Está acontecendo, Olivia. A justiça finalmente chegou. Olivia olhou para a tela brevemente, com o coração calmo. Antes, a visão de Alexander a teria despedaçado, mas agora, segurando a filha, ela não sentia nada além de um aperto. Aquele não era mais o seu mundo. Ele era apenas um homem destruído pela própria ganância. Em poucas semanas, acusações federais foram apresentadas: fraude, peculato, conspiração. A fiança de Alexander foi fixada em um valor astronômico e, mesmo assim, ninguém veio em seu socorro. Seus bens foram congelados, sua cobertura confiscada, sua reputação destruída. Durante anos, ele acreditou ser intocável. Mas, no final, foi derrubado não pelos rivais dos concorrentes, mas pela mulher que ele mais subestimava. E enquanto Alexander enfrentava o colapso de tudo o que havia construído, Olivia adentrou silenciosamente sua nova vida, finalmente livre de sua sombra. As semanas após o nascimento da filha foram exaustivas e belas. O pequeno apartamento de Olivia ecoava com os gritos da meia-noite, as suaves canções de ninar e o ritmo constante da sobrevivência. O sono era escasso. As refeições, apressadas. Mas cada vez que olhava para o rostinho do bebê, sentia um calor que fazia os sacrifícios valerem a pena. Pela primeira vez em meses, suas lágrimas não eram de dor, mas de gratidão. Ela deu à filha o nome de Grace, um nome que carregava força e serenidade. Você é minha Grace, sussurrava com frequência, segurando o bebê perto de si. Você me salvou. Daniel permaneceu ao lado dela, ajudando no que podia, trazendo compras, garantindo que Olivia nunca faltasse a uma consulta médica. Mas uma noite, ele a apresentou a alguém novo. Olivia, disse Daniel gentilmente. Há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Ele pode te ajudar, não apenas legalmente, mas também a construir um futuro. Olivia hesitou. Ela não estava pronta para estranhos. Não depois de tudo que ela havia suportado. Mas quando Ethan Reynolds entrou na sala, algo em sua presença pareceu diferente. Ethan não era chamativo como Alexander. Embora fosse um bilionário no mundo da tecnologia, seu comportamento era calmo e pé no chão. Seus olhos carregavam uma gentileza silenciosa, do tipo que nasce de alguém que conheceu o sucesso e a decepção amorosa. Ele cumprimentou Olivia com um aperto de mão caloroso, seu olhar respeitoso, nunca se demorando em suas cicatrizes ou vulnerabilidade. Já ouvi falar muito sobre você, disse ele suavemente. E sobre a coragem que foi preciso para se defender. Olivia sentiu uma pontada de desconforto. Não estava mais acostumada a ser elogiada. Mas as palavras de Ethan não soavam condescendentes, pareciam genuínas. Nas semanas seguintes, Ethan a visitou com frequência. No início, era só para falar a negócios. Ele admirava o olhar de Olivia para o design e lhe oferecia pequenos projetos para testar suas habilidades. Meu escritório precisa de aconchego, admitiu ele com uma risada. A tecnologia não faz um lugar parecer um lar. Pessoas como você, sim. Olivia era cautelosa, mas quando trabalhava, sentia-se viva novamente. Desenhar, escolher cores, organizar espaços, tudo isso a lembrava de quem ela era antes de Alexander tentar apagá-la. Ethan a pagava de forma justa, respeitava suas opiniões e a encorajava a confiar em seus instintos novamente. Mas não eram apenas negócios. Ethan reservava um tempo para conversar com ela, para ouvi-la. Ele perguntava sobre Grace, sobre sua infância, sobre seus sonhos além da sobrevivência. Ele nunca a pressionava, nunca exigia. Em vez disso, dava-lhe espaço para se curar em seu próprio ritmo. Certa tarde, enquanto Olivia observava Ethan embalar Grace gentilmente em seus braços, ela sentiu uma sensação desconhecida, esperança. Por muito tempo, os homens em sua vida foram fontes de dor ou decepção. Mas ali estava alguém diferente, alguém que a valorizava não pelas aparências, não pelo que ela podia lhe dar, mas por quem ela era. Olivia não estava pronta para chamar isso de amor, ainda não. Mas estava pronta para admitir algo que nunca imaginara ser possível. Seu coração não estava mais partido além do possível. E com Grace em seus braços e Ethan ao seu lado, Olivia percebeu que a cura não era apenas uma questão de sobreviver. Era uma questão de se abrir para a felicidade novamente. Meses se passaram, e a vida de Olivia se transformou lentamente.
A mulher que antes se escondia em um apartamento apertado, destruída e humilhada, não estava mais lá. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais sábio e destemido. Com Grace em seus braços e um pequeno, mas crescente negócio de design apoiado por Ethan, ela se reconstruiu das cinzas. A presença de Ethan tornou-se mais do que profissional. Ele era paciente, nunca apressava, nunca exigia mais do que ela podia dar. Ele a ajudou a rir novamente, lembrou-a de que o amor não precisava ser doloroso ou manipulador. Onde Alexander antes menosprezava seus sonhos, Ethan os encorajava. Onde Alexander a abandonava em seu momento mais vulnerável, Ethan aparecia sem hesitar. Sejam alimentações noturnas, conselhos de negócios ou noites tranquilas observando Grace dormir. Certa noite, em pé no terraço da casa de Ethan com vista para o rio Hudson, Olivia sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Ethan passou um braço gentil em volta dos ombros dela. Você chegou tão longe, disse ele suavemente. Você deveria estar orgulhosa. Ela olhou para ele, com o coração transbordando de gratidão. Eu não teria conseguido sem você. Ele balançou a cabeça. Você conseguiu porque é mais forte do que jamais imaginou. Eu só te lembrei disso. Seus olhares se encontraram e, pela primeira vez desde o fim do casamento, Olivia não desviou o olhar. Deixou o calor do olhar dele se instalar nela. E ela sabia que estava pronta. Pronta para um amor real, estável e seguro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexander Grant enfrentava um destino muito diferente. Seu julgamento dominava as manchetes. Promotores federais destrincharam as evidências. Um a um, seus antigos aliados se voltaram contra ele. Madison testemunhou no tribunal, calma e serena, retratando Alexander como mentor, enquanto ela se fazia passar por um peão manipulado. O júri não acreditou em suas negativas desesperadas. O outrora poderoso CEO foi condenado a anos de prisão. Sua cobertura foi vendida. Sua empresa desmantelada. Seu nome se tornou sinônimo de desgraça. Repórteres o capturaram sendo levado algemado, seu rosto uma máscara de raiva e arrependimento. Mas não havia mais ninguém para defendê-lo, nenhum aliado, nenhuma amante, nenhuma esposa. Ele havia destruído todos eles. E agora estava completamente sozinho. Olivia nunca compareceu ao julgamento. Ela não precisava. Assistir à sua queda não foi sua vitória, foi simplesmente a justiça seguindo seu curso. Sua vitória foi manter Grace por perto, viver cada dia livre da sombra dele e, finalmente, adentrar um futuro que lhe pertencia. No primeiro aniversário de Grace, Ethan deu uma pequena festa em sua casa. Amigos próximos, risadas, carinho. Era tudo o que Olivia um dia pensou que nunca teria. Enquanto observava Ethan erguer Grace no ar, a menininha gritando de alegria. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alegria. Ethan cruzou o olhar com ela e sorriu. Vocês dois são minha família agora, disse ele. E naquele momento, Olivia soube a verdade. Ela havia perdido tudo um dia, mas no final, ganhou muito mais. Uma filha que lhe deu um propósito e uma companheira que lhe deu amor. Sua história não foi de derrota, foi de ascensão, de cura, de provar que nenhuma traição poderia deter uma mulher que escolheu lutar pela própria felicidade. Então, meus amigos, é assim que a história termina. Se vocês ainda estão aqui comigo agora, significa que algo nesta jornada tocou o seu coração de uma forma especial. A dor de Olivia, sua força, sua cura, é mais do que apenas drama. É um lembrete para todos nós. A vida pode nos destruir. Mas, como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, o impedimento à ação impulsiona a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Olivia transformou a traição em crescimento, a perda em força e encontrou um futuro mais brilhante que o seu passado. Talvez você tenha enfrentado suas próprias decepções ou contratempos. Lembre-se, eles não definem você. Você define o que vem a seguir. Se esta história tocou você, compartilhe-a com alguém que possa precisar de esperança. Curta se ela mexeu com suas emoções. E não se esqueça de se inscrever para se juntar a nós em mais jornadas de cura e resiliência. Juntos, continuaremos encontrando a luz até mesmo nas histórias mais sombrias.